Olá! Oi. E aí, pessoal? Aí. Foi bom, foi bom. As pessoas não sabem o que é pra falar oi. Aí eu tenho que falar oi sozinho, entendeu? Ah, é pra falar ao mesmo tempo. Na hora que eu falar a próxima passo a gente fala? era Oi? oi. Oi. Tá. 3, 2, 1. Olá! Oi. Muito bem, agora deu certo. Bem-vindos a mais um podcast dos 10 dias de oração. Nós estamos durante toda essa semana. Hoje é o nosso dia 8º. Você que está aí assistindo, tem acompanhado, já sabe que dia que é hoje. E você que não sabe, nós estamos com pessoas novas participando aqui. Quem são essas pessoas novas? Oi. Quem é? Eu sou Kevin, tudo bem? Pastor Kevin. Líder Isso. de Desbravadores, também o Dudu, que ele aparece, Aqui, ó. desaparece e retorna. Para todos meus fãs. Amo você. E a Manu, Oi, gente. essa é a outra Manu, porque nós Sim. temos coleções de Manus aqui, né? Essa é a Manu, Sim. Manu, Manu. só. Ok, continuando. Nós estamos usando como referência esta revista maravilhosa, essa revista aqui, que você pode baixar no link aqui abaixo na descrição e também lá no nosso Instagram. Na bio você encontra essa revista, encontra outros materiais para vocês, também como este livro aqui. Este livro, O Grande Conflito, você pode baixar aqui no YouTube e também lá no Instagram. E também pode ter esse livro físico. Você pode ir lá no Google, escrever encontreumaigreja.com e encontrar uma igreja adventista. Lá eles vão te dar esse livro físico. Então procure uma igreja adventista e ganhe o seu livro para você rabiscar como nós rabiscamos os nossos aqui. E o dia de hoje, qual é o capítulo, pastor? Capítulo. Qual é o capítulo de hoje Ocho. da revista? 8. 8. E do livro? Quem sabe qual é o capítulo do livro? 20. Capítulo 20. 20. Para Você você que perguntou está do livro? acompanhando os dois. Ah, tá. Tá certo. Para você que está acompanhando, o tema é movimento. E aí, na revista, qual é o título? Pistas. Pistas. Eu gosto de fazer essa pergunta, né? O que pistas tem a ver com movimento? O que será que tem a ver? Ah, um exemplo é aquele jogo lá que o pastor até comentou antes de começar, Caça ao Tesouro. Pra gente chegar no tesouro tem que ter uma pista, né? Exatamente. Tem um destino, eu tava até conversando com eles, que eu fui procurar na internet qual foi o maior caça-tesouro que já aconteceu aqui na Terra. E eu não lembro muitos detalhes, mas eu sei que era aproximadamente, ou o pessoal foi vendo as pistas tudo certinho e chegaram a um local onde tinha em ouro 20 bilhões de dólares. Uau, onde é isso? Eu acho que Quero foi na participar, Índia, foi na Índia. Aí viram um monte assim de ouro e aí eu falei, interessante. Até perguntei pro Dudu que ele faria com 20 bilhões de dólares. Ele falou que ia doar para ONGs, ia doar quase todo o dinheiro para as pessoas, né? Concordo. Eu estava querendo propor que os dar tudo desbravadores pra igreja, fizessem pra um família. caça ao tesouro com ouro lá. Ah, assim, e todo mundo ia participar, né? né? Eu acho que a produção devia fazer isso, hein, Carlinhos? Verdade. Carlinhos. Uns 10 mil reais ali? Só de brincadeira? O Vamos- Carlinhos é rico. Exatamente, o Carlinhos podia fazer essa. Ó, o Mega próximo produção. episódio do podcast é lá fora fazendo caça-tesouro. Aí, né, ó. Carlinhos? Boa ideia, hein? Com milhares de Ó, barras de cobra o ouro Carlinhos nos maravilhosas. comentários, hein? Muito bem. Movimento. Nós estivemos falando de Guilherme Miller. Nós vamos continuar falando de alguns movimentos que começaram a surgir. É interessante que a Bíblia ela tem profetas para cada tempo. E Deus dá a luz, né? Nós falamos várias vezes aqui que Deus foi dando a luz gradativamente. E à medida que você recebe a luz, você precisa tomar decisões. E parece que no mesmo tempo
muitos movimentos começaram a surgir. O que começou a surgir aí? Eu acho que é interessante comentar aqui que Deus sempre levantou pessoas. Levantou pessoas para mostrar a verdade, né? Desde a Bíblia. Escolheu um povo, né? Por que ele escolheu eles? Talvez Deus tinha um objetivo com aquele povo, a influência daquele povo, e ao longo do tempo Deus foi chamando pessoas com muito talento, com pouco talento. As pessoas estavam dispostas, Muitos eram bem simples, né? muitos Isso é eram bem interessante. simples. E aí, lendo esse capítulo 20, a gente entende que é um processo um pouquinho antes do desapontamento, né? Onde levantou pessoas para falar da volta de Jesus, que talvez era um tema não muito conhecido, ou não, o pessoal não sabia ainda muito bem. Aí Deus começa a chamar em países diferentes para que as pessoas possam estudar e entender melhor um pouquinho sobre a volta de Jesus, né? Muito bem. Então, não foi só Estados Unidos. Quando a gente fala de Guilherme Miller, fala de um movimento que surge ali, mas outros países acontece a mesma coisa, né? E aí, Dudu? Você conhece sobre a volta de Jesus, Dudu? Conheço. Fala um pouco pra gente, então. Sobre. Já pode entrar no assunto lá do Entrar em desapontamento? todos os assuntos. Ah, então tá, né? Sobre a volta de Jesus, inicialmente vamos falar, né? Que ele morreu, aí ressuscitou, aí foi embora. Aí ele vai voltar. Só que aí as pessoas tentaram descobrir quando ele ia voltar, mas eles não sabem quando vai voltar, porque tá na Bíblia que Jesus vai voltar como um ladrão e tal, que ninguém sabe a hora. Tipo assim, sei lá, um ladrão chega na sua casa, ele não vai avisar quando ele vai chegar. Ele só, pô, roubei. Então assim, Jesus, mesma coisa. Chegou aqui, ó, pá. Ih, tá fazendo coisa errada, Jesus chegou. Então você tem que tomar cuidado. E aí, foi assim. Só que aí o pessoal tentou, vou ser espertinho, vou fazer os cálculos aqui. Pá, pegaram um monte de coisa na Bíblia e tentaram descobrir quando Jesus ia chegar. E aí descobriram uma data lá de 1800... Qual- E qual- 44? Isso! Isso, viu? Eu sou inteligente demais, enfim. Aí descobriram, pô, vai ser quando Jesus vai voltar. E aí começaram a vender um monte de coisa. Enfim, começaram a revolução. Não é uma revolução, é Um movimento, né? É Um um movimento. né? Pô, Jesus vai voltar, vou me preparar aqui, ficar bonitinho, cheiroso, né? Enfim, só que aí o grande desapontamento é que Jesus não chegou. E Calma, aí. a gente ainda não, Não? chegou nesse momento. Vocês falaram que podia falar? Só já chegar no assunto? Ih, corta aí, corta. Volta. Não? Vai ficar, já era. Ah, eu achei que Tá, podia dentre falar. as pessoas que ele levantou, o que te chamou a atenção aí? O que você viu aí? Das pessoas que ele chamou? Ah, do grupinho lá. Ellen White. Não, pra ver. Vamos Eu não localizar. passei pra você a revistinha. Não, eu acho que é interessante a gente falar de alguns personagens, né? Que o capítulo 20 fala. O interessante é destacar o livro de Daniel. Eu acho que foi o livro onde as pessoas aí de 1820 até 1844 estudaram e foram levantados, né? A gente tem até histórias, aqui o próprio livro fala, né? Na Alemanha, na Suíça, crianças, e a gente estava até conversando, né, com Aham. Manu, chamei ela de Duda, é Manu. Como que Deus chama crianças, e aqui o livro fala de 6 a 8 anos. 6 a 8, por quê? Porque era proibido pregar, né? Se eu não me engano, lembra a península que a gente conversou qual era? Sim, ficava. Ah, eu não sei falar o nome direito, mas ficava na Suécia. Noruega, Suécia, isso, né? Isso, no meio. Escandinávia? É assim. Procura aí na internet. Escandinávia. Escandinávia. Tá carregando. Ah, tá. E aí, Deus chamou porque os adultos não podiam falar. É Eram verdade. proibidos de falar. Aí Deus levantou crianças. E aí as crianças começaram a falar sobre a volta de Jesus. Isso aí é muito interessante, né? Como Deus usa as crianças, adolescentes, E é jovens. legal que o livro fala que essas crianças, a revista também cita, essas crianças eram crianças comuns, não eram crianças extraordinárias, superdotadas, que faziam coisas Não, eram crianças comuns, mas que na hora que se colocavam para falar, elas assumiam uma postura e falavam através. O Espírito Santo usava mesmo para que elas pregassem, para que elas alcançassem o coração de muitas pessoas. Aqui também fala de uma pessoa que, gente, todo adolescente queria ser igual a esse cara. Esse cara sai aos 11 anos de casa e ele vai Eita. descobrir qual a religião dele, vai trabalhar, vai viver a vida, ele toma conta da vida, não é? É o Wolf, né?
Wolf. E é interessante que ele saiu com 11 anos, imagina. Não sei o que os pais estavam pensando ou se deixaram, não sei exatamente o que aconteceu, mas ele saiu para pregar e ele visitou. Olha que país ele viajou: Egito, Etiópia, Palestina, Síria, Pérsia, Bucara, Índia, Estados Unidos, para compartilhar. Óbvio que ele foi estudar, se aprofundar, entender e compreender melhor sobre a volta de Jesus. E aí ele foi para lugares que não eram seguros. O Grande Conflito fala que ele andou por lugares frios, que ele passou por fome, teve fome. Imagina, Descalço, andou tempão descalço. no gelo. no gelo. E assim, eu me pergunto assim, como que alguém consegue andar tanto tempo? É porque ele tem alguma coisa no coração que motiva ele. Eu fui pro Peru, eu sou peruano, né? Quem não me conhece, sou peruano, por isso que eu vou falar, tem um sotaque aí. Eu fui visitar o Peru e aí eu fui andar ali em Cusco, né? Nas montanhas ali. E é muito difícil andar no frio e na altura. É muito difícil. Você anda e a gente foi para uma laguna, o Maitai, e aí quase que eu desisti. O que me motivava é que eu tinha pago para entrar nesse lugar. Não é barato, né? Eu falei, não vou pagar à toa. Não vou perder. Essa era a minha motivação, né? De chegar lá. Agora eu imagino o Wolf, né? Qual era a motivação de andar por lugares que não eram seguros? Ele não estava indo para passear, ele estava indo para pregar, porque ele tinha uma certeza no coração. Acho isso fantástico, né? Muito, muito incrível mesmo. E é interessante. Aí ele fez um trabalho extraordinário e a gente vê, eu vi aqui na página 157, por 3 vezes crianças são usadas. Né? Primeiro, a gente não consegue pregar, tal, eu vou chamar crianças. Essas crianças eram chamadas para que se falasse para elas, para ver se ela levava a mensagem para os pais. Né? Isso é Né? impressionante. É incrível isso daí. Depois vem essa questão das crianças se levantando e sendo usadas pelo Espírito Santo, porque lá na Escandinávia, né, como foi citado aqui. Então, esse cara é o Bengel, na Alemanha. Bengel, pastor luterano, estudioso da Bíblia. E ele começa, como ele não consegue alcançar as pessoas, a estratégia dele foi chamar as crianças, e essas crianças vinham e traziam outros ouvintes. Muito legal. Eu acho que é legal destacar que eles não tinham tanto material como a gente tem hoje. Eu acho que é interessante destacar que Deus levantou de forma um milagre. Foi realmente um milagre a presença deles e a pregação deles, porque hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem comentários, a gente tem muita coisa sobre a volta de Jesus. Mas naquele tempo estava começando o movimento e realmente o Espírito Santo tocou pessoas, tocou crianças para poder levar, né, essa mensagem que estava surgindo naquele tempo, né? Então isso é interessante. E a Bíblia fala sobre isso, né? Tem um texto, eu dei a Bíblia para o Dudu, em Atos. Abre aí, Dudu, Atos, capítulo 2. Esse texto aí eu acho que é forte. Atos fica o Novo Testamento aí. Dudu. Deixa eu ajudar aqui. Peraí, isso tá quase. Isso, Atos, depois de João, isso. Procura Atos 2,17. E lê pra gente aí. Tá, calma aí. E Nossa, que Bíblia de pastor complicado, hein? Enfim. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. isso aí. Tem que ler mais? Não, tá bom. Eu acho que essa última parte já fala vossos muito. jovens terão visões Isso. e sonharão vossos velhos. Isso. Acho que isso tá acontecendo e aconteceu, né? E vai acontecer também no Apocalipse, quando Jesus estiver voltando. Crianças também vão profetizar e vão pregar, que é até um dos sinais que está em Apocalipse, se eu não me engano, que fala quando as crianças começarem a pregar, tipo, você vai estar andando, vai encontrar uma criança ali pregando, você já pode até pensar, pô, é um sinal. Só que aí também não é só isso, né, obviamente. Tem vários outros que a gente vai comentar ao decorrer, que é, enfim. E tem um filme que fala sobre... Aquele filme famoso, como é que Eu chama? não lembro o nome. Aquele filme... Primeiro filme que a igreja fez aí. Você lembra? Aquele filme... A Última Batalha. Não tem uma imagem de uma criança pregando? Eu acho que ele baseou... Todo de terninho, Eu bonitinho. não sou desse tempo, então eu não conheço esse filme.
Brincadeira, eu conheço. Mas eu acho legal que profetizar na Bíblia, né, é um porta-voz ou é trazer luz. Profetizar não é necessariamente uma mensagem que veio diretamente de Deus e você viu, teve uma visão. luz. Não, profetizar. É. Faz de novo o barulho aí. Profetizar é também conhecer a Bíblia e compartilhar com outras pessoas. Exatamente. A gente tem a tecnologia na nossa mão. A gente Olha. pode fazer isso, sei lá, com uma publicação no Insta, um Reels, qualquer coisa a gente pode fazer para propagar a mensagem. A gente Inclusive, a gente aproveita para quê? Para pedir para você fazer uma publicação sobre os temas dessa semana. Você pode criar um Você Sabia Que, você cria o seu material, faça um Reels, faça um desenho se você é um artista, e nós temos muitos artistas aí. Você pode fazer uma publicação, um design bonito, mas faça e marca a gente como colaborador. Vai lá, marcar pessoas, entre em colaborar, convidar colaborador e nos convide para colaborar. Nós vamos compartilhar o que você publicar, o que você fizer aí da sua rede social. Estamos esperando, né, Manu? Sim, é verdade. Queremos Quero ver. ver. Quero Exatamente, já começa bem, né? O que eu ia falar ali, já puxando da Manu, é que ela tava falando, que hoje em dia a gente tem tudo. Tipo, a gente tem literalmente ali a faca, o pão e o queijo, só que a gente, tipo, não passa. Então a gente tem que aprender também um pouco, tem que estudar mais a Bíblia também, porque a gente tem literalmente a nossa mão, só que tem muita gente que deixa ali, tipo, de canto, como enfeite, achando que vai fazer milagre. Tipo, eu tenho a Bíblia aqui em cima da minha mesa, Deus vai cuidar de mim, ou algo do tipo. Não, você tem que abrir ali, você tem que estudar, tal. Até, acho que é isso, tá certo. É verdade. Sim, E tem gente também que, tipo, tem aquela prateleira cheia de bíblias, uma bíblia de cada tipo e Nunca deixa, viu uma. deixa lá pegando poeira, não estuda, não faz uso daquilo. Aí, ou abre ou doa, para ter alguém que vai, É. Tem alguns que vai colecionam, né? faz coleções de... Não tô criticando quem coleciona, né? Mas. É interessante. É interessante. É muito interessante você ter versões diferentes de Exato. Bíblia. Então, pega uma numa linguagem, em outra linguagem, comparar, ter comentários bíblicos que foram... muitos desses que descobriram a verdade, começaram a estudar sobre Daniel, eram pessoas que estavam com essa visão, estavam pesquisando, estavam vendo comentários bíblicos, estavam de olho nessas coisas aí. E eu me perdi agora. Não, eu acho Sou que dessas. uma coisa que também a gente aprende, professor, é que eles só conseguiram chegar a essa conclusão, a princípio errada, mas depois esse movimento foi importante para estudarem mais, através do estudo, né? Eles não foi do nada, foi através de um estudo da palavra de Deus. Eles se aprofundaram, quiseram entender sobre as profecias, o que acontece ou não. Então, acho que isso também nos ensina muito, né? Por isso a importância de estar gravando isso aqui, da Bíblia, de motivar. Porque esse estudo nos dá convicção. Convicção de que a gente quer ir para um destino. E é interessante que todo esse movimento, tudo isso que foi acontecendo, fez com que as pessoas se sentissem tocadas pelo Espírito Santo. É muito interessante. Tem uma amiga que ela estava falando esses dias, eu até citei em algum podcast. Quando Deus chama, ele manda o Espírito Santo à frente e prepara as pessoas para receber. Então, existiam pessoas preparadas. Aqui fala que muitos perguntavam o que eu tenho que fazer para ser salvo, como que eu faço. E hoje existem pessoas também nessa situação, se perguntando, tá, e o que é essa verdade? Onde eu encontro essa verdade? O que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para que Deus me salve? Então, existem pessoas preparadas. Hoje é o tempo de sair e falar, né? Enquanto nós temos oportunidade de pregar, né? Sim. E somos, muitos vão conhecer a Bíblia através das nossas atitudes. Exatamente. Então, eu gostei muito que a Manu falou que a gente hoje tem como ser essa luz, né? A gente tem como fazer isso. E eu acho que mais do que nunca, Deus está chamando uma geração para fazer isso. Porque às vezes a gente não consegue ter a mesma linguagem que eles têm, né? A gente não consegue compartilhar como eles entenderiam melhor. Eu acho que Deus está chamando
a gente, cada um Como na que a cidade. gente vai concorrer fazendo edição de vídeo como o Dudu, com o Dudu Como o aqui? Dudu, né? O pessoal sabe que ele Não sabe, mas a gente conta A agora. gente conta. O que você faz, Dudu? Eu edito vídeo. Mas Tá. fala aí, Pode fala fazer aí. o merchan, então? Não sei se pode. Não, só Não, fala. Só fala o que então que tá. você faz. Eu edito vídeo, sou designer, trabalho com, enfim, youtuber, essas coisas. Pode Só fazer, isso. Merchan. Quem é você? Onde que te encontram? Qual é o seu Instagram? Eu Pronto. sou o Dudu, meu Instagram é e.dusales, com 2 L's. Eu já trabalhei com youtuber famoso, grande, marca, faço edição de vídeo, Então, design. gente, tá se achando, entendeu? Mas assim, eu acho que isso também, esse dom que ele tem pode ser uma forma de evangelizar também. Exatamente. É a Sim, forma sim. de... Uma das formas que seria legal até, eu tava comentando com alguns amigos meus que trabalham nessa área de edição e tal, que estavam querendo aprender coisa de câmera e tal, e foi até um meio de chamar eles pra igreja. Eu comentei que lá, tipo, além de culto, obviamente, tem programas da igreja em relação à filmagem, por exemplo, o Carlinhos trabalha nisso, tipo, cuidando das filmagens da igreja, as transmissões ao vivo, online, e isso é um meio de chamar elas para a igreja. Então você pode usar o seu trabalho ou algo do tipo para chamar, tipo, falar, além do culto, sei lá, você pode tipo, ir lá, às vezes tem palestra, tipo, uns treinamentos legais sobre câmera, e é um meio de chamar. Às vezes, tipo, eu tenho algum amigo cantor, tipo, gosta muito de cantar, mas ele não gosta tanto do culto. Você chama ele, você vai inserindo ele aos poucos no meio ali. Na igreja o pessoal tem coral, toca, enfim, você vai ensinando as pessoas do jeito que você consegue, tanto trabalho, tanto algum hobby, enfim. Exatamente. Não precisa ser necessariamente pela Bíblia em si. Você vai chamando aos poucos, e aí quando viu, pum, já tá lá dentro. Agora é interessante que nós vimos ao longo desse livro que toda vez que Deus começa a levantar verdades, aparecem pessoas, né, são instigadas pelo inimigo para bloquear essa verdade. Então eles começam de novo aqui não pode ler mais o livro de Daniel. Não deve ler mais sobre profecias. Isso daí não é para gente, não é para ler. E começam a proibir, por isso que falam até para crianças, mas eu achei interessante na página 159, e eu precisarei do meu óculos, que fala assim, eles começaram a falar que era contraditório, realmente não é certo marcar uma data. No entanto, é certo falar sobre a volta de Jesus. Então, aqui na página 159, no parágrafo 1, 2, no terceiro parágrafo, fala assim, olha, uma declaração do Salvador não deve ser usada para invalidar outra. Embora ninguém saiba o dia nem a hora da sua vinda, somos instruídos a saber quando ela está próxima. Então, nós sabemos que este movimento era um alerta para que as pessoas se despertassem, porque Jesus está voltando. Amém? Amém. Amém. Jesus está voltando. E existem sinais da sua vinda. Nós já citamos alguns sinais que aconteceram no passado. Hoje nós estamos vivendo, inclusive, nós estamos aí há poucos dias que teve um grande terremoto ali na Turquia, muitas coisas acontecendo, muitas Sinais, situações né? sociais A acontecendo. pandemia é um deles, por A exemplo. pandemia, pai matando filho, filho matando pai. São vários sinais que já estão acontecendo, né? Sim, e aí eu gostei muito desse texto. Você ia falar? Mano? Não, pode falar. Eu gostei muito desse texto também, que o grande conflito fala, se você não estiver atento, Apocalipse 3:3, virei como ladrão, que nem o Dudu falou, né? E você não saberá a que hora virei contra você. Então, tipo assim, Deus tá falando, eu tô chegando, você tá vendo sinais, tá vendo tudo que tá acontecendo, tá? Porque a Bíblia fala, né, é como o princípio das dores, né? Quando a Bíblia fala isso em Mateus capítulo 24, ele compara uma mulher grávida, né, que tem as dores, e quanto mais dores ou frequentes as dores são, é porque o filho está por nascer. Isso que está acontecendo agora. Quanto mais coisas estão acontecendo, ele está falando pra gente. Aí Deus fala pra você que tá ouvindo aí, Deus fala em podcast, Deus fala através do celular. Aí você chegou aqui, você não chegou aqui do nada. Alguma coisa te enviou até aqui. E talvez hoje você precise ouvir falar assim, Deus está vindo. O que você fez? O que você está fazendo para ficar preparado? E Deus está tocando, tá tentando, insistindo. Não desista, vai. Eu tô querendo que você fique preparado.
Sim, ele tá dando pistas, né, pra gente. Pistas. E cada vez mais pistas. E só aquele que não quer enxergar não vai ver as pistas, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Dudu, pra Não, você? é que eu tô pensando aqui no negócio, mas aí não é exatamente o que ele tá falando. Ah, isso É- é o que você tá pensando. Não, é que eu ia falar, né? Ele vai vir como ladrão, até porque não seria justo, tipo, ele chegava e falava, vou vir em tal data. Porque tem muita gente que pensa assim, quando ele estiver chegando, aí eu me arrumo, aí que eu começo a ir pra igreja. Tipo, se coloca lá, ele vai vir em janeiro, em dezembro eu vou pra igreja. Tem muita gente que pensa nisso. Ou, por exemplo, mesma coisa do ladrão. Se eu sei que o ladrão vai me assaltar, sei lá, tipo, dia 10 de fevereiro, dia 9 eu vou estar cheio de polícia em casa. Tipo, então tem muita gente que faz isso, só que na verdade não é assim. Você tem que estar numa constância, preparação, pra quando ele chegar você já estar preparado e não deixar tudo de última hora e acabar se perdendo. Tipo, igual tem gente que acha, se eu me preparar uma semana antes eu vou. Às vezes não é assim. E se acontece alguma coisa, você não consegue se preparar, já pensou? Você vai receber uma visita e você deixa para arrumar o seu quarto no último dia antes da visita chegar. Aí no Também. último dia dá errado, a visita chega. E é geralmente assim que acontece. Sou uma pessoa que, tipo assim, Também. eu deixo as coisas tudo pra última hora. Aí no Tua mãe tá dia- assistindo, Sim. hein? Tua mãe tá Sim. assistindo aí, ó. Feio. E o pior é que, tipo assim, sempre dá errado. No último dia, um trabalho, por exemplo. No último dia, aí eu vou apresentar, dá tudo errado. Por quê? Porque eu não ensaiei, porque eu não fiz a minha parte do grupo. Então, tu sempre vai dar errado. 99% de chance de dar errado. Então, Ser humano é assim, né? É mesmo. então, não marcar o dia é uma questão da misericórdia de Deus. Exato. Para que a Até gente se salve, né? Porque como você falou, pode dar errado, interromper. Tem gente que pensa, eu vou curtir um pouco a vida, daqui uns anos eu começo a ir pra igreja, algo do tipo. E se tu morre sem querer ali? Tipo, vou, sei lá, ir pra umas festinhas, curtir. Só que teve até um caso lá da Boate Kiss, que bombou ultimamente. E o pessoal lá pensou, vou curtir agora a vida, uns 2, 3 anos. Daqui uns 10 eu começo a me preparar e ir pra igreja, que Deus não vai chegar agora. E aí morreu ali na hora, sem ser salvo. E aí, o que acontece? É como um ladrão, né? Como Exatamente. ladrão. A Nós volta não de Cristo para sabemos. alguns é quando a gente descansa, né? Eu não sei se é legal falar um pouquinho, ou não sei se a pessoa tá ouvindo falar sobre a volta de Jesus e não sabe o que é, ou como é que é, ou como vai acho acontecer, legal. né? Eu acho Não sei legal. se é bom falar, Manu, você que não deixa nada pra última hora. É. Explica um pouquinho como que é a volta de Jesus, como que vai acontecer. Talvez alguém tá vindo pro podcast agora, não viu os outros e não sabe exatamente o que é a volta de Jesus. Explica Sim. um pouquinho pra gente. Igual todo mundo tá falando aqui, né? Deus tá deixando pistas pra gente. E aí, igual a Fábio falou, tá acontecendo terremotos. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que, tipo assim, Deus fala que nos últimos dias o amor se esfriará. Então, tipo assim, a gente olha pro mundo e, tipo, ninguém mais tá amando ninguém, entendeu? Igual a Fábio falou, pai matando o filho matando o pai. E aí eu olho, tipo assim, meu Deus, tá acontecendo, tá muito perto do dia. E é isso, ele vai vir de forma secreta, vai ter muitas pistas ainda que ele vai deixar pra gente. Eu Mas acho, aí é interessante. É de forma secreta que ele vem? é assim, é surpresa, né? Surpresa. acho que Surpresa. a gente A colocou. palavra correta é surpresa, porque a Bíblia fala, né, que todo olho verá em Apocalipse. Sim. Então, quando em Atos fala assim, que assim como ele foi, ele vai voltar. Então, nos dá um entendimento de quê? De que Jesus, em algum momento, depois de tantos sinais, ele vai voltar. E a Bíblia fala com som de trombetas. Então, uma vez eu fui ensaiar, eu tocava trombeta, agora eu não toco mais, né? Só que a gente morava no apartamento. E aí eu tinha que ensaiar. Aí, E aí, uma vez ligaram, na verdade, várias vezes ligaram pro meu pai, né? Vai dar multa se você ficar tocando trombeta aqui no apartamento, vai dar multa. Porque a trombeta, eu não sei porque que a Bíblia usa, na verdade eu acho que eu sei, porque ele queria falar que ia ser um negócio tremendo, né? é alto, Um né? barulho gigante. Então, Jesus, em algum momento, a gente não sabe o dia nem a hora, em algum momento ele vai voltar, como diz a Bíblia, com milhões e milhões de anjos, todo olho verá, todo mundo vai ver, e aí Jesus vai vir como pessoa física, e ele vai vir buscar cada um de nós. Então, a gente imagina, e o grande conflito nos dá alguns indícios, que ele vem com uma nuvem, né, assim que vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e aí um monte de anjos e trombetas,
Eu acho que esse vai ser um dos momentos mais E um lindos. dos segredos importantes, ele não vai tocar os pés na terra dessa vez. Dessa vez ele não toca, né? Ele não toca. Ele puxa Nós a gente, é que leva. seremos levados até abdução, né? ele. É, Os Exatamente. alienígenas. isso. Tem Nós alguns. seremos levados, conduzidos, A Bíblia usa a palavra arrebatados, né? arrebatados. Que às vezes é entendido de forma errada. Do nada a pessoa some assim. E vai. Não é isso que o texto quer dizer. Arrebatados é levados. Então, Jesus vem com os anjos. E aí, aqueles que estão preparados, né? Os que estão vivos e alguns que estão mortos, a Bíblia fala que vão ressuscitar. Aqueles que descansaram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Imagina, ele poderia ter alguma dificuldade física e todos nós vamos ser perfeitos. Já pensou? Maravilha, hein? Perfeição. E aí o anjo leva a gente em direção a Nosso Jesus, anjo da né? guarda. Nosso anjo da guarda. E aí a nos gente vai cuidou a pro vida céu, né? inteira, É o que a gente tanto almeja, né? É o que a gente Exatamente. tanto espera. Então, eu não sei se esclarecer um pouquinho, óbvio que não é um estudo sobre isso agora, mas Exatamente. eu acho que é importante, se você não sabe, é importante que você entenda isso. Porque é uma E promessa. está na Bíblia. Está na Bíblia. É Apocalipse. uma promessa, assim, que emociona a gente, né? Aí, até emocionado E é um ali. negócio- A Carminha tá emocionada. Eu vou ficar emocionada. Eu vou ficar emocionado também. E é um negócio tão grande que é, tipo, muito impossível de imaginar, tipo, como que vai acontecer. Tipo, até hoje não entra na minha cabeça. Como que todo mundo vai ver? Tipo, tem a Terra, a gente tá aqui. Se Jesus voltar, e os de baixo? Como que eles vão ver? É um milagre, né? Eu entro nessa, tipo, como que vai ser? A gente também não tem como responder, né? Tipo, a Terra vai abrir, aí vai ficar reto. Na Bíblia não fala isso, né? A Vai gente ser não muito tem, louco. não tem como responder isso aí, né? É um milagre. Assim como os milagres não tem como explicar. Exatamente. Mas a Bíblia fala que todo olho verá. Eu acho que a gente fica emocionado. Eis que vem com as nuvens. Aí, ó. Todo todo olho. olho Canta aí. verá, até no Japão. Agora o choro é por que, Carlinhos? De tristeza. Por tristeza. Quando que eu vi a foto. É a música de apelo. É que é a música de apelo agora, né? Já tá indo pro final. Eu tava falando assim que eu acho que a Carmen tá emocionada, né? A que tá na câmera ali atrás. Porque volta de Jesus pode mexer com o nosso coração também de reencontrar pessoas que a gente tanto ama. Exatamente. Que descansaram. Muitos perderam familiares na pandemia. E você tem a esperança de que você pode reencontrar essa pessoa querida se descansou em Cristo Jesus. Então, eu acho que é impressionante essa esperança. E é por isso, talvez, que Wolf, é esse o nome, né? Wolf, as crianças e essas pessoas não paravam de pregar. Porque eu acho que eles sabiam que mensagem era essa. Não é qualquer mensagem. Eu acho que essa mensagem muda todos nós, né? Eu acho que a nossa vida foi transformada por causa disso. E quanto mais a gente parar para pensar, para estudar sobre isso, mais a gente vai querer que outras pessoas saibam, que outras pessoas conheçam, que outras pessoas se encantem por essa mensagem e amem tanto que elas precisam precisam que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer. Porque quanto mais pessoas conhecendo e quanto mais a gente alcançar o mundo, mais breve Jesus virá. Porque também ele disse que quando ele voltaria, Quando o mundo tivesse uma chance. todo mundo tivesse uma Toda chance, toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação tivesse oportunidade de escolher a ele ou não escolher, né? Sim. Verdade. E eu acho que é apropriado agora pegar um texto, que é o texto talvez chave do capítulo 20, que é a primeira mensagem angélica, que é o que é o começo do movimento aí, através do Espírito Santo, que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que diz assim: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu acho que esse texto é espetacular, né? Eu gosto muito desse texto, porque aqui a Bíblia diz que vi um anjo voando, né? Às vezes o pessoal fala, mas é o anjo que vai pregar? É o anjo que vai pregar ou não, Rodolfo? Não. Somos nós. Na Bíblia, o anjo significa mensageiro.
E aqui ele usa várias vezes esse mesmo texto, anjo, essa mesma palavra, para falar dos discípulos, que eram mensageiros. Então somos nós. E ele fala em grande voz. E eu acho que talvez um podcast ou a internet seja em grande voz, que alcança muitas pessoas. E aí ele fala assim, temei a Deus e dá-lhe glória. Pois Ele é, voa, é rapidez, né? é rapidez. É agilidade. Agilidade, exato. E por que não? Isso pode se caracterizar a internet também, Sim, exatamente. porque a mensagem voa. E aí ele fala pregar evangelho eterno, né? Evangelho, que significa boas novas. Evangelho, boas novas. E aí ele fala, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é do juízo, né? E aí a gente tem que estar preparado para esse juízo, né? Assim como Deus é um Deus de amor, ele vai julgar. Exatamente. Mas é legal, as pessoas têm medo quando fala de juízo, né? Imagina a morte, destruição, quando na verdade o juízo quer dizer vida, salvação. Mas salvação. A gente confunde Sim. isso daí. Embora nós pagamos o preço por nossas escolhas, né? Hoje na Terra nós pagamos o preço às vezes por escolhas más dos outros também. Uhum. Né? A gente sofre o mal, a gente sofre maldade das pessoas, mas Deus vai dar a justiça e nós vamos estar com Cristo na Terra, Isso. nós vamos receber a bênção dele, escolhendo andar ao lado dele, né? Assim, o juízo de Deus também quer significar que alguns, os que aceitarem, vão ser salvos, e infelizmente os que não aceitarem não serão salvos. Eu gosto muito dessa ilustração da cadeira. Não sei se vocês já ouviram a ilustração da cadeira. Não. De que Deus, ele quer acabar com a cadeira. A cadeira é o pecado, imagina. Essa cadeira é o pecado, tem que falar assim, né? Essa cadeira aqui é o pecado, amarela. E o Dudu é o Tudo ser humano, na cadeira. no pecado. Putz. E Deus quer eliminar a cadeira. Quer eliminar a cadeira. Só que se tiver agarrado a ela... Aí Deus fala assim, ó, sai Dudu, sai dessa... Você vai sair ou não vai Aqui sair? tá tão Aí, ó. confortável. E aí quando Deus, em algum momento, Deus vai eliminar a cadeira. E quem tiver sentado na cadeira vai eliminar junto. Mas Deus tá falando, sai daí, pra não ser Exatamente. eliminado. Então, eu acho que é importante. Deus vai dar oportunidade. Mas vai chegar um momento em que já não tem mais oportunidade. Enquanto é o momento de sair da cadeira, né? Sai da cadeira. Dudu. Exatamente. Ou dá até pra usar também o exemplo do fogo, que é pra ficar um pouco mais claro. Geralmente, quando me perguntam e tal, eu gosto de dar essa ilustração também. É a mesma ideia. Só que, tipo, já puxando pro pecado. Deus quer queimar o pecado e não o pecador. Só que se tiver agarrado nele, né? Vai pegar fogo, puxa fogo pro outro. Não é, tipo, não é possível. Tipo, só queimar um sem. Então também. E puxando o que a Fabíola tava falando, sobre que tem muita gente que acha que, tipo, quando Jesus vier vai ser a perdição. Na verdade, não. Quando, tipo, o pecado entrou no mundo era pra gente estar perdido. Só que Jesus vai voltar e aí a gente tem a chance de uma salvação. E tem muita gente que pensa o contrário. Tem muita gente que pensa que a gente tá vivendo e quando Jesus voltar, vai ser, tipo, ele quer eliminar as pessoas. Mas na verdade é que a gente já tá perdido e tem uma chance. Fez sentido, não fez? Ou não? Fez. Fez um pouco de É. sentido. E você... pode Não. falar. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, repete a última frase que você falou. Qual? A última coisa que você falou. Ah, tá. É que tem muita gente, né, que acha que, tipo, quando Jesus voltar, tipo, ele vai voltar pra gente se perder. Tipo, a gente tá vivendo normal, e aí Jesus voltou, tipo, quem não foi bonzinho vai pro inferno. Mas na verdade não, a gente já tá perdido. E aí ele vai voltar pra gente sim ter uma chance de ser salvo. É isso. Assim, a gente pode também. É que ele quis dizer que aqui a Terra já é um lugar ruim. Eu acho que. né? Nesse sentido. Eu acho que a ideia dele é assim, e a Bíblia fala disso, que todos nós já nascemos pecadores, com falhas. Exatamente. Então todos nós já nascemos com falhas, nós não temos como ser perfeitos, né? Agora, e Deus nos dá a oportunidade de aceitar ele ou não, ao longo da nossa vida, que é o perdão de Deus, é a graça. E depois vem a santificação, que é se manter nessa luta diária. E aí quando Deus vem, vai confirmar, né? Eu acho que é importante, não sei, professor, se é bom falar rapidamente do inferno, né? Às vezes as pessoas também não entendem muito sobre o inferno, né? A Bíblia fala um pouco sobre isso. Inferno na Bíblia tem o significado de cemitério, né? Onde as pessoas estão mortas, né? Então, na verdade, a Bíblia diz assim, depois que a gente falou sobre a volta de Jesus, os justos vão para o céu, segundo Apocalipse capítulo 21,
22, 20, 21 e 22, os justos vão para o céu e os injustos descansam. A gente vai ficar 1000 anos, ok? 1000 anos no céu, se Deus quiser, todos nós, né? Amém ou não amém? Amém. E aí, a gente depois vai voltar para que o novo céu e a nova terra seja aqui na terra, né? O novo céu e a nova terra seja aqui na terra. E aí a gente vive aqui para sempre. E aí, infelizmente, os que não aceitaram, que ficaram aqui 1000 anos aqui na terra, vão ressuscitar. E aí eles vão ser eliminados por completo. E aí eles não vão ficar no inferno para sempre. Eles simplesmente vão ser consumidos, vão ficar ali sendo consumidos até ser eliminados. E às vezes a gente entende um pouco errado que é inferno, que vai ficar para sempre, mas biblicamente não existe isso aí, né? Só pra... Ainda assim, Deus é um Deus de misericórdia. Ainda né? assim. E aí, Dudu, você pode ir para aquela parte que eu falei assim, não agora não, depois. Aquela. A gente fica de novo? Não, Podia você cortar- já explicou. Podia cortar aquele início e mandar Agora. Mentira. Porque aqui eu achei interessante, no final, já 160, eu falo assim, olha, que Deus enviou, eu achei tão lindo isso. E assim, eu gosto muito de pensar na presença dos anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando. Então, isso daqui é bem bonito. Deus enviou anjos para vigiar fielmente as pessoas, pois outra luz sobre elas, deixa eu ver, tais pessoas, porque aqui está falando assim, olha, muitos eram desencaminhados por maridos, esposas, pais ou filhos e levados a crer que era pecado até mesmo ouvir sobre as profecias que os adventistas ensinavam. Adventistas, entendam aqui, olha, adventistas não era a igreja adventista. A igreja adventista não existia nessa época. Existiam pessoas que acreditavam que Jesus ia voltar, por isso adventistas. Advento. A igreja adventista ela surge mais para frente, em 1863, Isso. eu acho que é isso? Uhum. 1863 é quando surge o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui era um movimento de pessoas que, ao ler as profecias de Daniel e o próprio Apocalipse, passaram a pregar sobre o advento. O que acontece é que eles começaram a ser coibidos, a não falar. Mas tinham marcado data, a data não era boa. Uhum. A data deu certo? A gente está no céu. Não. A gente está no céu. Eles acertaram Não. a data, Estamos- mas erraram o evento, na verdade. E aí, o que houve? A data era pra abertura do julgamento, né? E aí eles confundiram, pá, e acharam que era pra volta de Jesus, mas na verdade era pra quando vai abrir o livrinho lá, julgar as pessoas, se você fez de errado, de bom, enfim. É isso, eu acho. Exatamente. Eles acharam que Jesus iria voltar, né? Em 1844. Fizeram tudo, venderam tudo. Várias pessoas imagina. largaram casa, um monte de coisa. Para pregar o evangelho. Aham. Eu achei até interessante, eu não lembro em qual lugar que eu li, porque eu já li tanta coisa, né? A gente vai lendo e vai guardando as mensagens. E uma das coisas que eu achei interessante, eu não lembro, eu não lembro se ele era metodista ou ele era luterano, eu fiquei na dúvida, que ele falava assim que nós não deveríamos investir o nosso dinheiro, isso naturalmente, investir o nosso dinheiro nas decorações, das caras das casas, em um monte de coisa que às vezes, mas deveria investir em pregar o evangelho e viver uma vida mais simples, mais e aí a gente vê esse povo, eles venderam tudo para a pregação do evangelho. E eu fico pensando em nós, o que a gente tem feito para a pregação do evangelho? Quanto a gente tem doado no sentido assim de nós mesmos? O que a gente faz para que esse evangelho alcance o coração? Acho que a pergunta é, você está disposto a vender tudo por causa do evangelho? Vender teu celular, teu relógio, teu tênis aí de... Não vou falar o preço. Você está Gente, disposto a isso, né? Quero te convidar, quero fazer um convite para eles. Tem um filme que chama Como Tudo Começou. É lindo. Fala sobre esse movimento Sim. do advento. E, assim, é muito emocionante nessa hora que eles estavam ali esperando que Jesus viesse. E aí Jesus não vem. Não, assim, eu fiquei chorando, assim. Eu me emocionei demais de pensar assim. Foi muito dolorida essa
essa sensação. Imagina você depositou todas as esperanças. Desapontamento, né? Só que esse desapontamento também tinha uma função. Porque pessoas que tinham falsificado o seu sentimento, de que tinham arrependido, que Jesus começaram a falar assim, não, nunca nem acreditei que Jesus ia voltar, e zombavam das pessoas que pregavam, né? Sim, os que realmente não acreditavam, que pensaram, vamos fingir aqui que, tipo, quero ir pro céu, né? Nem me arrependi de verdade, mas vou vender pra ir na onda. Tipo, eu não sei explicar direito, mas, tipo, não tava com o coração realmente puro. E fez sim por interesse, eu diria. E aí, no final, quando teve esse desapontamento, se revoltaram contra a igreja. Ficaram, Deus não vai voltar mesmo. Enfim, como a Fabiola falou. Ficaram com raiva, né? Uhum. E logo já começaram a apontar e tal. Mas um grupo se levantou e continuou fazendo o que nós precisamos fazer. Gente, nós estamos falando várias vezes aqui. Não acredite na gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia Apocalipse, não tenha medo. Pegue um comentário bíblico. Pegue um estudo bíblico. Aliás, nós deixaremos também nesses links um estudo bíblico para vocês conhecerem um pouco mais da Bíblia. Mas, se vocês quiserem conhecer sobre Apocalipse também, eu tenho... Vou ver se eu consigo um link para vocês. Isso ainda eu vou tentar, tá bom? Um link para você baixar um estudo bíblico sobre Daniel e sobre o Apocalipse. Vou tentar deixar tudo aqui e você pode saber mais. Estude a Bíblia, não confie na gente. Estude, né, pastor? É isso aí. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 105, que fala assim, lâmpada... Para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Então, em outras palavras, a única luz que a gente tem nesse mundo de trevas é a Bíblia. E se a gente não entender, nosso caminho não vai ser o melhor caminho. E eu acho que esse é o melhor convite que a gente pode fazer aqui hoje. E, aliás, posso fazer outro convite, professor? Você quer fazer o convite? Você quer que eu leia aqui e depois você faz o convite? Pode ser, O que pode você ser. Não, pode seguir. Você... Aliás, o pessoal sabe que Aí foi você você que encerra. fez isso aqui? quer? Não. Por você. Não sabem? Olha aí, então já que você... Quem fez isso aqui, esse material, você não sabia? Não Nem sabia eu. que foi ela? Ninguém Foi explica ela nada. que desenvolveu esse material. Nossa. Então, parabéns, viu, professora? Já Salva de palmas. Deus seja Deus é louvado bom. aí. Deus é bom. Deus seja louvado. Então, o que eu ia falar? Agora é você, Agora- finaliza. Agora, não, nem era para finalizar. Fazer o convite. É que ele ia falar e depois eu ia fazer o convite. Tá. Só vou. Tem uma parte aqui que chamou a atenção também. Os fazendeiros deixaram os campos, mecânicos suas ferramentas, comerciantes sua mercadoria, profissionais os seus ofícios, voluntariamente enfrentavam trabalho duro, pobreza e sofrimento, a fim de conclamar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Milhares aceitavam a mensagem. Achei muito interessante porque assim não eram pessoas ricas, não eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia, mas Deus chama hoje adolescentes que talvez não se sintam preparados. Deus chama pessoas que talvez não se sintam, não são pastores, chama você hoje para falar sobre a verdade que está na Bíblia. Não tenha medo, vá, porque Deus vai à frente e Deus vai preparar os corações para ouvir a tua palavra. Acho que isso aí é fantástico, professora, porque eu acredito no fundo do meu coração que Deus está chamando esta geração. Deus está preparando esta geração para os últimos momentos que a gente está vivendo, que é o que a gente está falando da volta de Jesus. Deus está preparando. E Deus não quer pessoas que nem você falou, que saibam tudo. Deus quer pessoas dispostas. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas dispostas, com seus dons, uns poucos, outros muito, mas Deus quer usar todos. Porque é o momento onde Jesus vai voltar e todos nós precisamos estar preparados. Então, eu quero fazer um convite. Eu não sei se é possível isso aí, mas eu acredito, professora. Tem uma coisa que está tocando no meu coração é que a pessoa que assiste até agora não é coincidência, é providência. Então, se você está assistindo esse podcast ao longo desse tempo, eu acho que Deus está te chamando para alguma coisa. Esse link chegou... de alguma forma chegou até você. E eu acredito, assim, convicção no meu coração, que Deus mandou esse convite para você através de alguém. E se Deus está te convidando hoje, você precisa aceitar esse convite. Primeiro, de se preparar para a volta de Jesus, de estudar a palavra de Deus. Talvez tenha alguém que está assistindo que está longe de Deus. E do nada chegou aqui e está longe. E aí você ouviu sobre a volta de Jesus e talvez isso pode te motivar a voltar
a Jesus para se preparar. Então, aceita esse convite, aceita o convite de fazer parte dessa geração que vai pregar a palavra de Deus. Esse é o momento de você aceitar esse convite e entrar nessa turma. E aí você vai ver que muito em breve Jesus vai voltar e você tomar a melhor decisão da tua vida, que é estar perto dessa geração que está pregando a palavra de Deus. Amém. E é isso aí. Nós terminamos por aqui. Já? Já terminamos. Nossa. Pedimos para vocês seguirem. Se inscreva aqui no canal. Share. Like.share.save. E lá no nosso Instagram também. Comece a seguir a gente. E compartilhe as suas ideias. Compartilhe. Hoje à noite tem live. Às 10 horas da noite nós estaremos lá. Tem live. Então, se você tem comentários, se você tem alguma dúvida que você queira perguntar, escreva aqui embaixo, porque na nossa live nós vamos conversar sobre esse assunto com você também. E você pode entrar lá ao vivo, conversar, compartilhar ideias, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, volte para casa e se você ainda não achou a sua casa, estude a palavra e aceite a verdade dela. E tome sua decisão ao lado de Cristo. É É verdade. isso, né? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem com Deus. gente. Até Valeu, a próxima. gente.